Olá, a aula de hoje faremos um reforço sobre o último tópico visto, que é vetores aplicados à física. E para aquilo comecemos com uma definição simples de um vetor sendo um segmento de reta orientado que possui módulo, direção e posteriormente me farei entender o que será o sentido. Inicialmente, imaginemos que temos duas esferas, uma azul e uma lilá, e desejamos caracterizar a posição da esfera lilá em relação à posição da esfera azul. Com uma seta amarela, poderia-se expressar essa posição e o comprimento da seta faria alusão a quantos metros, ou quantos quilômetros, ou quantas unidades de comprimento de distância estão afastadas entre si. E a ponta dessa seta nos representará a direção na qual localiza-se a esfera lilá em relação à esfera azul. Ou seja, a seta visualmente nos fornece duas informações: quão afastado está e qual é a direção aonde essa esfera lilá acha-se em relação à esfera azul. E essas duas informações, matematicamente, há uma ferramenta que denota-se como sendo um vetor. E o vetor, algebricamente, escreve-se como sendo uma letra qualquer, e na parte superior, para distingui-lo de qualquer outra variável algébrica, mediante uma seta pequena que simboliza que essa grandeza ou essa informação possui módulo e possui direção. Ou seja, se o vetor possui módulo e possui direção, como poder caracterizar o vetor em um eixo cartesiano e num plano cartesiano, no plano x e y? E se o vetor representado partindo da origem do sistema cartesiano e conhecendo, como poder determinar o módulo? Para aquilo, pensemos basicamente, se o vetor tem um módulo e por simplicidade, visualmente o módulo será quão comprido é a seta que representa essa informação. Formalmente, o módulo de um vetor representa-se mediante essas linhas verticais que fazem alusão ao valor absoluto, ou seja, um número positivo, mas o valor absoluto do vetor representa o módulo do vetor. Por simplicidade, por fins práticos e didáticos da disciplina, faremos sempre o módulo do vetor da forma mais simples, basicamente mediante a mesma letra que representa o vetor A, mas sem a seta na parte superior. E esse módulo poderá representar velocidade, poderá representar força, poderá representar deslocamento. E alguns outros exemplos que ao longo da disciplina estudaremos. E a sua direção em relação ao semi-eixo X positivo, lembrando-lhes que da origem à direita, as posições ou as unidades do eixo X serão positivas. E com relação a esse semi-eixo X positivo, denota-se a direção do vetor A mediante esse ângulo θ de A, e o ângulo podendo ser expresso em graus ou em radianos. Um vetor se diz que é invariante ante translação. Talvez seja um conceito abstrato, mas invariante significa que a sua informação não muda. E para aquilo pensemos o vetor A, partindo desde a origem, ou o vetor A, que nesse caso está sendo representado no sistema cartesiano em outro quadrante do sistema cartesiano, lembrando-lhes que os quadrantes são caracterizados com a ordem anti-horária, sendo esse o primeiro, nomeados com a ordem anti-horária, sendo esse o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante, podendo estar outro vetor no primeiro quadrante, podendo estar outro vetor também no primeiro quadrante, um pouco mais para cima, mas em mais unidades do eixo Y, ou esses dois vetores no terceiro quadrante, ou esse conjunto de vetores. Em suma, todos são o mesmo vetor A, pois todos possuem o mesmo módulo e todos possuem a mesma direção. Estão apontando e têm a mesma direção com relação ao semi-eixo X positivo ou com relação a qualquer outro semi-eixo que está presente nesse sistema cartesiano. Ou seja, que um vetor continuará sendo o vetor A, ou qualquer vetor, sempre e quando permaneça invariante o seu módulo e a sua direção. Se diz que esse vetor ou esse conjunto de todos os vetores é o mesmo, pois todos têm módulo e direção iguais. Há uma operação que os vetores satisfazem e chama-se multiplicação por escalar. Ou seja, que se temos o vetor A e o multiplicamos por um número, um escalar, uma informação
que pertence aos números reais. Mas se multiplicássemos o vetor por um escalar exatamente igual a 2, obtemos um vetor b, cujo módulo visualmente é 2 unidades, o módulo de A. E se multiplicássemos por um escalar 3, obtém-se um vetor c, cujo módulo é 3 vezes o módulo do vetor original. Mas observem que ambos vetores b e c mantêm a mesma direção do vetor A. Simplesmente estica o vetor ou aumenta o seu módulo em relação a quão grande seja esse escalar, 2 vezes, 3 vezes, ou um escalar qualquer, o c, que pertence aos números reais. E dessa forma se diz que esse vetor será c vezes maior que A. Mas se é c vezes maior que A, e se os números reais são todos os números possíveis que existem, o que acontece se fosse um número c equivalente a 1 dividido pelo módulo de A? Ou seja, continua sendo um número real, 1 dividido por o módulo. É um número vezes o vetor A, denota um vetor de módulo unitário, no qual esse vetor, que é um vetor para distingui-lo de qualquer vetor que tem módulo diferente de 1, mas esse daqui tem módulo unitário, se simboliza na parte superior com um chapéu ou com um circunflexo, se fosse o acento, para dizer que esse vetor faz alusão à direção do vetor A, ou seja, aponta na direção de A, mas não tem importância em relação ao seu módulo, pois o módulo é a unidade, mas simplesmente nos servirá para denotar as direções. Posteriormente veremos algumas aplicações desses vetores unitários. E se fosse multiplicado por um número real, nesse caso menos 1, visualmente vemos que o vetor vermelho tem uma inversão de sentido. Aí tem senso mencionar essa palavra, sentido, pois se antes o vetor A apontava visualmente de esquerda para a direita, inverter o seu sentido, ou seja, fazer uma rotação de 180 graus ou de π radianos, se antes ia de esquerda para a direita, agora está apontando de direita para a esquerda. Uma inversão de sentido também acontece com de baixo para cima e o sentido contrário de cima para baixo. Um vetor que vai da frente para trás, então será da trás para frente. E assim por diante. Temos palavras que simbolizam ou representam sentidos contrários, como por exemplo puxar e empurrar. Mas a diferença está entre abrir e não poder abrir uma porta. Mas o sentido significa, nos vetores, uma inversão de onde que aponta. Aí, nesse caso, esse sinal negativo mostra que é uma diferença de direção que podemos mensurar, e essa medida será de 180 graus ou π radianos. Como calcular as componentes de um vetor se conhecemos o seu módulo e conhecemos a sua direção em relação ao semi-eixo x positivo? Visualmente, já representa-se o módulo do vetor sem a seta na parte superior e a sua direção mediante o ângulo θ de A em relação ao semi-eixo x positivo. A projeção do vetor sobre o eixo x chamaremos de A de x. Essa será a componente do vetor que pertence ao eixo x. E a componente sobre o eixo y, sua projeção, por mais que se desloque, pois a informação continuará sendo a mesma, é o que se conhece como a componente A de y. Les lembro que essa escrita é simplesmente por conveniência para dizer que é o vetor A, mas a componente em x, e o vetor A tem componente em y. E reparem qual figura surge. Uma figura geométrica já estudada anteriormente. É um triângulo retângulo, ou seja, entre as componentes há um ângulo de 90 graus, em virtude que os eixos cartesianos são perpendiculares e entre si há uma diferença de direção de 90 graus. Com base nessa relação trigonométrica que poderia representar-se desse triângulo retângulo mediante esse ângulo θGA, se tem que a razão do cateto adjacente ao ângulo θGA pela hipotenusa, que nesse caso representada pelo módulo vetor A, se conhece como sendo o cosseno de θGA, o cateto adjacente pela hipotenusa. Se conhecemos
o módulo da hipotenusa, ou seja, o módulo do vetor A. E a direção do vetor A em relação ao semi-eixo x, na calculadora, obter-se-á justamente e facilmente o cosseno daquele ângulo. Portanto, conhecemos essa informação, conhecemos essa, e mediante essa equivalência, poder-se determinar a componente A de x, sendo como o módulo vetor vezes cosseno da direção que apresenta em relação ao semi-eixo x positivo. Equivalente com a razão trigonométrica ou a relação trigonométrica do cateto oposto ao ângulo pela hipotenusa. Dessa forma, seno de θ se calcular-se na calculadora ou numericamente, conhecendo o módulo e determinar-se o cateto oposto. O quanto vale o cateto oposto será expresso como sendo o módulo do vetor vezes seno dessa direção, θ de A. Já conhecendo as componentes, então definindo os vetores unitários dos eixos. Parece um pouco diferente ao comum, mas os eixos x e y também podemos associá-los com vetores unitários, vetores que nos digam para onde está apontando esse eixo x e esse eixo y. Em outras palavras, dois vetores de módulo 1, mas que um esteja associado na direção do crescimento do eixo x e o outro associado à direção do crescimento do eixo y. Basicamente, com base nessas duas direções, podemos representar o vetor A como sendo a componente em x ao longo do eixo x e a componente em y ao longo da direção do eixo y. Ou seja, que o vetor A, expresso por extenso, será a componente x na direção x e a componente do vetor A no eixo y na direção do eixo y. Dessa forma, continuaremos fazendo esse caso, uma soma de vetores. Como somar dois vetores? Analiticamente, se sabe que desses vetores se conhece o seu módulo, se conhece a sua direção do vetor A com relação ao semi-eixo x positivo e o vetor B com relação ao semi-eixo x positivo tem um ângulo, mas esse ângulo está no sentido contrário do crescimento dos ângulos, que é anti-horário. Nesse caso, o vetor está apontando no sentido horário. Podemos dizer que é um ângulo negativo ou um ângulo por embaixo do eixo x e, dessa forma, simbolizamos o sentido contrário mediante o sinal negativo. Visualmente, como se realiza a soma de vetores? Podemos pensar, analiticamente. O vetor C representa a soma do vetor A mais o vetor B. Se conhecemos as componentes do vetor A e do vetor B em cada um dos eixos cartesianos, basicamente será a soma das componentes em x de cada um dos vetores na direção x e a soma das componentes dos vetores que pertencem ao eixo y na direção y. Dessa forma, obtém-se o vetor soma, que nesse caso é o vetor C, com componente em x e componente em y. Por extenso, similar ao que tinha lhes apresentado na transparência anterior, por extenso será a componente em x do vetor soma, a componente em x de A e a componente em x de B. E por extenso também a componente em y do vetor soma, a componente em y do vetor A e a componente em y do vetor B. Mas esse sinal negativo, de onde surge? Surge basicamente, pois visualmente temos que pôr essa informação à mão e dizer que a componente do vetor B ao longo do eixo y visualmente é de cima para baixo, ou seja, que está apontando na direção contrária do eixo y do crescimento. E essa direção contrária, algebricamente simbolizada mediante o sinal negativo. Ou seja, que tem uma componente em y para baixo, uma componente em y negativa. Essa informação está justamente aqui. Por outro lado, como fazer a soma de vetores que não seja analítica, mas sim visual? Para aquilo pensemos que temos o vetor B e o deslocamos espacialmente até começar aonde finaliza o vetor A, ou seja, esse vetor um pouco mais transparente, que continua sendo o mesmo vetor B, pois tem o mesmo módulo e a mesma direção. E se deslocamos o vetor A, aonde finaliza o vetor B,
onde juntam-se esses dois vetores. E essa figura plana que observa chama-se paralelogramo, onde se fecha o paralelogramo, é justamente onde deverá representar-se o vetor soma, o vetor C. Justamente esse vetor C. Quanto vale o seu módulo e qual será a sua direção que faz com relação ao semi-eixo x positivo? Se já conhecemos as componentes do vetor soma em x e em y, podemos determinar qual será o seu módulo e qual será a sua direção. E para aquilo, comecemos com seu módulo. Bom, quanto vale? E a sua direção também. O módulo representa-se mediante o uso do Teorema de Pitágoras, pois essa figura, esse triângulo retângulo, o módulo do vetor representa ou está associado à hipotenusa. Os catetos oposto e adjacente estão associados à componente em x e à componente em y do vetor, respectivamente. E nesse caso, o Teorema de Pitágoras nos dirá que a hipotenusa ao quadrado é equivalente à soma dos quadrados dos catetos, mas não queremos a hipotenusa ao quadrado. Portanto, aplica-se raiz quadrada à esquerda e raiz quadrada à direita. À esquerda, obtendo simplesmente a hipotenusa, equivalente a raiz quadrada dos catetos, da soma dos quadrados dos catetos. E a sua direção é muito mais simples, pois se já se conhece justamente os catetos, o cateto em x e em y, a razão entre esses catetos de y com x conhece-se como sendo tangente em relação a esse ângulo θc. O cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente ao ângulo θc. Mas o ângulo θc representa-se, calcula-se mediante a função inversa da tangente, arcotangente. E a arcotangente calcula-se justamente com o uso de qualquer dispositivo de cálculo, como por exemplo uma calculadora, que tem a opção de Shift sobre o botão tangente. E está escrito na parte superior tangente -1. Mas nesse caso o botão é muito pequeno e, portanto, não cabe a palavra arcotangente. Mas dessa forma obtém-se arcotangente. Ou seja, que tangente, a sua função contrária é arcotangente. E arcotangente dessa razão, do cateto oposto pela adjacente da componente em y com a componente em x, resulta o ângulo expresso em graus, ou se a calculadora está calibrada para radianos, estará expresso em radianos. O exemplo 1. Sejam dois vetores, o A de 6 unidades no eixo x e menos 5 unidades no eixo y, e o vetor B de 8 unidades no eixo x e menos 3 unidades no eixo y. Determinar a soma entre vetores e a diferença entre os vetores. Primeiro, comecemos pela soma. O mais simples, somar componentes com componentes. Nesse caso, 6 mais 8, as componentes será o resultado da componente em x, e a soma das componentes em y, ambas negativas, mas sendo a soma, resultará em 14 unidades no eixo x e menos 8 unidades no eixo y. Para fazer a diferença entre vetores, podemos visualizá-lo da seguinte forma. A subtração das componentes de A em x com B em x, 6 menos 8, e a subtração também da componente A em y menos com B em y. Ambas serão negativas, mas esse sinal negativo antes que multiplica o sinal negativo torna-se positivo e, portanto, será menos 5 mais 3, ou seja, menos 2 unidades no eixo y e menos 2 unidades também no eixo x. O módulo do vetor soma, nesse caso, eu escrevi, fiz a escrita por extenso. O módulo do vetor da soma, que nessa situação não tem nome, mas chama-se A mais B, é equivalente à raiz quadrada da componente em x mais a raiz quadrada, mais o quadrado da componente em y. Não tem problema se é negativo, porque qualquer número negativo à segunda potência resulta ser positivo. E calculando a raiz quadrada de 160 unidades, resulta ser o módulo equivalente a 16,12. E o módulo da diferença, nessa situação,
Menos 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado resulta raiz quadrada de 8, e raiz quadrada de 8 aproximadamente é 2,82 unidades. Então, módulos diferentes desse 6,12 para o caso da soma e 2,18 para o caso da subtração, bem pequeno. E a direção? Qual será a direção do vetor soma? Para aquilo, façamos uma representação visual, onde o vetor A e o vetor vermelho, o vetor B e o vetor azul, e onde finaliza o vetor B partindo de A, representa-se o vetor soma, nesse caso A mais B, que tem componente em x 14 unidades e componente em y menos 8. E a sua direção do vetor soma desse ângulo θ+, que se faz representação do vetor soma, é equivalente à razão da componente em y pela componente em x. Mas nessa situação, somente calcularemos mediante os valores, os módulos dos números, pois sabe-se que é menos 8 unidades em y, mas não tem problemas. Pois é importante representar quanto vale o seu valor, quantos graus. Será 29,74 graus, e aí entra a nossa representação, o nosso raciocínio de dizer que são 29,74 graus no sentido contrário para baixo do semi-eixo x positivo, ou simplesmente fazendo o arco, a curva, para representar esse grau, ou esse ângulo, perdão. Para a subtração, também fazendo a representação, o vetor A continua sendo o mesmo vetor e o vetor B. Nesse caso, como é uma subtração, será o vetor menos B, ou seja, um vetor no sentido contrário do B inicial. E se aponta no sentido contrário, é o mesmo que dizer que é A menos B. E onde finaliza B será o vetor resultante, nesse caso, a subtração de A com B, tendo componente em x e em y menos 2 unidades, respectivamente. Ou seja, que o ângulo será de 45 graus em relação ao eixo x negativo. Alguém poderia fazer o traço aqui curvo e dizer é com base a esse semi-eixo, mas é importante fazer o traço representado. E não tem importância se as componentes ambas são negativas, se pelo menos no caso da soma era menos 8 unidades e é, portanto, negativa, não tem importância. Por nossa finalidade prática da disciplina, faremos sempre com os valores positivos, mas a interpretação virá de nós. Faremos a interpretação justamente com a representação, sendo o ângulo da soma em relação ao semi-eixo x positivo e o ângulo da subtração em relação ao eixo x, ao semi-eixo x negativo. O exemplo 2. O módulo do vetor A é 2,80 unidades, estando no quadrante 1, ou no primeiro quadrante, a 60 graus acima do semi-eixo x positivo. O módulo vetor B é de 1,90 e está abaixo do semi-eixo x positivo, a 60 graus. Mediante o cálculo das componentes, determinar o vetor V1, que é a soma de vetores, o vetor V2, que é a subtração, e o vetor V3, que é a diferença entre B menos A. Comecemos pela representação do sistema cartesiano x é y, seja o vetor A 60 graus em relação ao semi-eixo x positivo, cujo módulo é equivalente a 2,80, ou seja, que as suas componentes em x e em y estão associadas com essa direção. Conhecendo o módulo e, basicamente, fazendo uso da calculadora, obtém-se que a componente em x será 1,40 e em y também aproximadamente 2,42. Por outro lado está o vetor B, que, aliás, farei um parênteses, mesmo agora, para lhes dizer que o vetor sempre representa-se com a seta na parte superior, mas por simplicidade nessas transparências, fiz a escrita com o vetor, ou a letra, que faz alusão ao vetor em negrito, por isso que está um pouco mais grosso, para distingui-la de qualquer outra letra, em negrito e em maiúscula, para fazer a representação mais simples e fazer uma seta na parte superior. Mas a informação por trás continuará sendo a mesma. Agora sim, fecho o parênteses.
Por outro lado, o vetor B, com suas componentes em relação à direção, e lembrando-lhes que a direção da componente em y e em b será negativa, pois justamente o ângulo é para baixo do semi-eixo x positivo, tendo na direção contrária ao semi-eixo y, do eixo y, essa componente em y, apontando para baixo, e dessa forma, numericamente, tem-se aproximadamente o valor de 0,95 no eixo x e menos 1,64 no eixo y, para o vetor B. Vamos calcular, e aproveitando a representação visual, um vetor na direção, no sentido contrário do vetor A, ou seja, multiplicar o vetor A por menos 1, implicando que as componentes em x e em y também sejam multiplicadas por menos 1. Dessa forma, tendo os valores anteriores, será o vetor A equivalente aos valores anteriores vezes menos 1. Mas visualmente, esse vetor menos A é um vetor que tem o sentido contrário ao sentido inicial do vetor A. O mesmo acontece com o vetor menos B, com sentido contrário ao sentido que tem o vetor B. Multiplicando por menos 1 o vetor inteiro, ter-se-á a inversão dos sinais. Se antes era positivo, agora será negativo, e se era negativo, será positivo, implicando que é um vetor que tem componente em x negativa, mas componente em y positiva. Justamente no segundo quadrante, a componente em x é negativa, mas y será positiva. Com essa representação visual, vamos fazer a soma de A mais B. Justamente será a soma entre componentes. Componente em x mais x e y mais y, obtendo o vetor V1, que visualmente será representar o vetor B aonde finaliza o vetor A, e juntando essa extremidade com relação à origem, então esticando da origem um vetor até onde finaliza o vetor B, tem-se o vetor V1, representando a soma entre vetores A mais B. Para a diferença, será, portanto, a subtração da componente em x com x de b e y menos y de b. Dessa forma, tem-se um vetor onde as suas componentes ambas são positivas, e também se poderia fazer a mesma representação algébrica de dizer, bom, se o vetor menos b está no sentido contrário de b, então se poderia fazer a soma do vetor a mais o vetor no sentido contrário de b, ou seja, o vetor menos b, obtendo o mesmo resultado anterior. Mas essa representação algébrica nos facilita a visualização do vetor soma, o vetor diferença entre A com B, o vetor V2. Onde finaliza A, começará o vetor no sentido contrário de B, e onde finaliza B, nesse caso, representa-se a diferença do vetor A menos B, ou seja, o vetor V2. E por último, está o vetor V3, que é a subtração de B menos A. Fazendo esse cálculo, fazendo a subtração, obtém-se que é um vetor que tem ambas componentes negativas, e se ambas componentes são negativas, portanto, estará representado nesse quadrante, o terceiro quadrante do sistema cartesiano, onde a componente em x e em y são negativas. Mas visualmente, quando se faz a representação, será a mesma explicação do caso anterior, onde termina B, junta-se um vetor na direção contrária de A. Já onde finaliza, representar-se o vetor resultante da soma. Nesse caso, B mais menos A, ou seja, o vetor V3. E visualmente, observa-se que o vetor V3 tem o sentido contrário do vetor V2. Por quê? Basicamente, ou seja, o vetor V3 é equivalente ao vetor V2, só que no sentido contrário. Por quê? Basicamente, a resposta provém de dizer que o vetor V2 é a subtração de V de A menos B. Com o sentido contrário, será, portanto, B menos A, ou seja, o vetor B3. Se me faço entender, até aqui continuaremos com esse próximo exercício. O exercício 3. Os vetores A e B têm o mesmo módulo de 10 unidades e o ângulo de 30 graus em relação ao semi-eixo x positivo,
e o ângulo de 105 graus, respectivamente, como representa-se nessa imagem, ou seja, com relação à direção do vetor A. Determinar o vetor soma, expresso mediante suas componentes e também mediante o seu módulo e direção. Para aquilo, comecemos. O vetor A tem de módulo 10 unidades. Componente em x e componente em y está associado com cosseno e seno, respectivamente, sempre quando o ângulo seja denotado em relação ao semi-eixo x positivo. Numericamente, tem-se 8,65 unidades no eixo y. Para o vetor B, a sua direção com relação ao semi-eixo x positivo não é 105, pois será com relação ao eixo da direção de A mais os 30 graus que já tinha o vetor A, ou seja, que será com relação ao eixo x positivo, ao semi-eixo x positivo, um ângulo de 135. 135 na direção em x com cosseno e 10 vezes seno de 135 na direção y, para cima, cujos valores serão menos 7,07 aproximadamente e positivo para o eixo y. Lembro-lhes que esse sinal negativo faz alusão a que o vetor B está apontando no sentido contrário do eixo x. E se aponta no sentido contrário, esse contrário algebricamente será representado mediante o sinal negativo. Vamos calcular a soma entre componentes. Se o vetor S representa a soma entre essas componentes resulta nesse valor, e a soma entre essas componentes resultará em um valor bem maior. Visualmente, onde finaliza o vetor B depois de finalizar o vetor A, será o vetor soma. E esse vetor soma, quais serão as suas componentes? Já conhecemos as componentes. Qual será o seu módulo e qual será a sua direção? Quão comprido será esse vetor e qual será o ângulo que denota a direção do vetor em relação ao semi-eixo x positivo? Primeiro calcularemos o módulo. E já que temos numericamente os valores das componentes, basicamente será substituí-las e dizer que o seu módulo é equivalente a 12,17 unidades. E a sua direção com relação ao semi-eixo x positivo, o ângulo θ da soma, será a razão da componente em y a componente em y dividida pela componente em x. Dessa forma, o ângulo expresso em graus é próximo a 90, bastante íngreme, mas é 82,49 graus. Isso implica porque é tão próximo do eixo y. Com base nessa explicação, chegamos à conclusão, à culminação da aula de hoje de revisão. Até a próxima.